Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Eliseu Fausto e estou iniciando e concluindo hoje mesmo a meditação da segunda carta de Paulo enviada a Timóteo. E como já aprendemos, Timóteo era o filho na fé do apóstolo Paulo. Provavelmente o apóstolo Paulo escreveu essa carta quando padecia o seu segundo momento da prisão em Roma, por volta dos anos 65 a 67 depois de Cristo, pouco antes de sua morte por decapitação sob domínio tirano do imperador Nero. A carta é um reforço ao pastor Timóteo sobre o ensino da persistência na fé e um último apelo do apóstolo Paulo a poder ver seu filho pela última vez antes de ser martirizado. Vamos à carta. No capítulo 1, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo se identifica como o apóstolo de Jesus pela vontade de Deus e segundo a promessa da vida pelo Evangelho. E escreve a Timóteo, seu filho na fé, recomendando a graça de Deus sobre a vida dele e sobre nossas vidas, não somente aos líderes, mas sobre toda a igreja, pois, ainda que seja uma carta pastoral, serve de guia para todos nós cristãos. Do versículo 3 até o 6, o apóstolo Paulo fala diretamente a Timóteo sobre o quanto ele é importante em seu ministério apostólico e de como é um exemplo de fé, seguindo a herança da fé da avó e da mãe. Também orienta a que viva de acordo com o dom entregue a ele através da imposição das mãos do apóstolo. Do versículo 7 até o 14, o apóstolo Paulo dá algumas instruções ao seu filho na fé, instruções essas que servem a nós também. Ele nos afirma que Deus nos concedeu um espírito que impede qualquer tipo de temor nos abater e nos proporciona a viver um amor sem exageros. E por essa disposição espiritual recebida de Deus, devemos ter coragem de testemunhar o Evangelho de Jesus, ainda que alguns dos servos estejam presos por causa deste Evangelho, pois fomos inclusos nesse Evangelho não por algum mérito nosso, mas porque esse foi o propósito de Deus antes do mundo existir. Propósito esse de trazer da morte para a vida, que há no Evangelho, pecadores como eu e você, através do sacrifício substituto de Jesus. Nos versículos 11 e 12, o apóstolo Paulo afirma que é por causa desse evangelho que ele suporta a prisão com confiança resoluta, certo de que há um depósito de tudo que tem vivido por amor ao evangelho. E assim ele exorta tanto Timóteo como nós que vivamos nessa mesma fé, confiantes do bom depósito que teremos pelo Espírito Santo que habita em nós. Do versículo 15 ao 18, o apóstolo Paulo cita dois exemplos, um negativo e outro positivo. Homens que o abandonaram e um homem que, apesar de sua situação de prisioneiro, arriscou-se para o encontrar, nos ensinando que muitos nos abandonarão, mas Deus sempre levantará alguém que nos consolará e fortalecerá. No capítulo 2, o apóstolo encoraja o seu filho Timóteo e a nós a nos mantermos firmes na graça de Jesus e sermos propagadores do Evangelho, confiando a pessoas fiéis cargos de liderança na igreja, e que devemos sofrer as aflições que vêm sobre nós, como um soldado sofre na guerra, não permitindo que assuntos impróprios à nossa fé nos impeçam de caminhar firmemente no Evangelho, pois assim seremos recompensados, como é próprio de um lavrador desfrutar do seu próprio trabalho. O apóstolo Paulo reforça a Timóteo e a nós que devemos nos atentar ao seu ensino e ter convicção de que Jesus é um homem que veio da descendência de Davi, mas ressuscitou após a sua morte e vive. E essa é a causa de muitas prisões que o apóstolo sofria. Mas seu sofrimento era devido ao amor pelos escolhidos de Deus. E essa deve ser a nossa viva esperança. Ou seja, devemos pregar o Evangelho porque Deus tem os seus escolhidos, ainda que não saibamos quem são. Mas disso devemos ter certeza, Deus tem os seus escolhidos, confiando no Evangelho, ainda que venhamos morrer por causa do Evangelho, pois se negarmos o Evangelho, não somos verdadeiramente vivos para esse Evangelho, e devemos depositar nossa confiança única e exclusivamente na fidelidade de Deus. Do versículo 14 até o término do capítulo, o apóstolo Paulo reitera que devemos sempre ter este ensino em constante lembrança, procurando em todo o tempo lembrar que é diante de Deus que estamos, e é por esse motivo que devemos meditar constantemente em sua palavra, evitando palavras que são próprias de incrédulos, assim como ensinos fraudulentos, que desviam as pessoas da verdade de Deus, como os dois homens citados pelo apóstolo na carta.
Mas estejamos certos que Deus usará poderosamente aqueles que seguirem firmados na verdade, se separando de toda e qualquer imundícia, mas seguindo a justiça com todos em amor, que promove a paz daqueles que têm um coração puro e se dedicam ao Senhor. Devemos, portanto, evitar questões que causam contendas no meio da igreja, e se alguém em nosso meio estiver distorcendo a verdade ou criando contendas, que nossa atitude para com esta pessoa seja de mansidão e amor, até que ela seja conduzida ao arrependimento e volte-se para Deus. No capítulo 3, o apóstolo Paulo adverte que nos últimos dias, ou seja, nos dias em que estamos vivendo, seriam dias com dificuldade enorme de convencer uma pessoa a retornar à fé verdadeira em Deus. Porque, de fato, as pessoas estão sendo ensinadas pelo sistema que agora chamamos de pós-modernidade, a amarem seus próprios interesses e a buscarem suas riquezas terrenas acima de qualquer valor espiritual, sendo, por este motivo, soberbos e não se importando em obedecer a quem quer que seja. Estão se portando como únicos em um mundo múltiplo, traindo quando necessário, até mesmo as pessoas mais próximas deles, e ainda desejando que sejam considerados como religiosos. O conselho do apóstolo é que nos afastemos destes que defendem este erro e ensino perverso de religiosidade aparente, e ensinam pessoas fracas a seguirem seus falsos ensinos. Esses não seguirão avante, mas de alguma forma serão reconhecidos como perversos. O apóstolo Paulo nos ensina a não seguir esses falsos ensinos, mas confiar em Deus, que tudo trará à tona. Do versículo 10 até o término do capítulo, o apóstolo Paulo reivindica sua autoridade apostólica, deixando sua própria vida como exemplo, nos ensinando a suportar perseguições, assim como ele mesmo suportou, e também a não seguirmos os maus exemplos citados agora há pouco, pois o fim deles é de puro engano. Mas devemos permanecer firmes no que temos aprendido segundo as Escrituras, pois nas Escrituras encontramos conselhos para viver uma vida de sabedoria, nos encaminhando para a perfeição diante de Deus, sendo elas próprias a palavra de Deus. No capítulo 4, o apóstolo nos incentiva a pregar essa palavra do Deus vivo a todos, pois um dia julgará tanto os vivos como os que já morreram. Pregando esta palavra que corrige, repreende e encoraja em todo o tempo, com paciência e a plena certeza de que é a verdade. Pois o tempo que ele está mencionando no versículo 4 chegou aos irmãos, mas devemos intensificar o ensino da verdade contra os falsos pregadores do falso evangelho do egocentrismo e conduzir o maior número possível de pessoas ao retorno à verdade, ainda que isso nos traga aflições e sofrimentos como verdadeiros fiéis ao evangelho. Nos versículos 6 ao 8, o apóstolo Paulo fala a Timóteo que a sua vida já está no fim, pois brevemente ele seria entregue para ser morto. Mas ele estava certo que tinha cumprido com a missão pelo qual foi escolhido e descansava na fé em Deus, que o seu galardão estava garantido diante dele para receber naquele dia tão esperado, a vinda do Senhor. No versículo 9 até o 13, o apóstolo Paulo pede a Timóteo que o visite o mais rápido possível na prisão, pois somente Lucas estava com ele. Pede para que Marcos também vá com Timóteo à prisão, talvez para incentivá-lo para continuar firme no Evangelho e desfazer aquela intriga da segunda viagem missionária registrada em Atos. Também pede que Timóteo leve a sua capa, que era uma manta para proteger do frio do inverno que viria, e seus livros, em especial os pergaminhos, que poderiam ser livros ou até mesmo servir como papéis para novas escritas. Nos versículos 14 e 15, o apóstolo Paulo cita o nome de um Alexandre que trabalha com metais, que possivelmente foi contra ele no tribunal. Por esse motivo, deveria ser evitado por Timóteo. Mas Paulo não amaldiçoa esse Alexandre, mas o entrega a Deus. No versículo 16 ao 18, o apóstolo Paulo menciona que no último julgamento ninguém esteve ao seu lado, somente Deus esteve com ele e o fortaleceu. Provavelmente a menção de escapei da boca do leão seja referente a não ter sido condenado à morte naquela ocasião, ainda contra a investida dos maus obreiros que possivelmente Alexandre fosse um deles. Isso concedeu ao apóstolo mais tempo para a pregação do Evangelho. No versículo 19 ao 22, o apóstolo Paulo faz as últimas considerações, mencionando alguns nomes preciosos para ele e para a obra de Deus, assim como pedindo Timóteo para vir antes do inverno, o que justifica o seu pedido da capa no versículo 13. A oração que ele encerra a epístola convém uma nota aqui,
pois ele pede para que o Senhor Jesus seja com o espírito do Timóteo. Em outras palavras, que a disposição viva em Timóteo esteja firmada em Jesus, e assim também seja a nossa disposição, sempre e constantemente firmada em Jesus e por Jesus. Finalizando aqui a meditação desta sublime epístola, desejo que todos vocês possam crescer na fé, que é a confiança em Cristo Jesus para uma boa e saudável vida cristã. Que nada em nós venha retirar a glória que só pertence a Deus. Deus abençoe a todos e até o próximo livro, querendo Deus.